de nossa igreja presbiteriana de Icaraí. Nós agora recentemente fizemos 32 anos de existência, né? Nós comemoramos agora no mês de março o nosso 32º aniversário como igreja organizada. Então a igreja é jovem, a igreja também de muitos jovens também, e muitos irmãos queridos aí. Então orem por nós. Meus irmãos, eu fico muito feliz pelo projeto de vocês, o PIET, que é um projeto de incentivo ao estudo ou ensino teológico. Eu fiquei até com muita inveja, porque eu falei, poxa, eu podia ter tido uma ideia dessa lá em Niterói, né? Mas, quem sabe, surge alguma coisa lá, uma extensão, né, do PIET lá em Icaraí, né, supervisionada por vocês aqui de São Pedro da Aldeia, né? Mas quem sabe, porque é um excelente projeto. E fico feliz de vocês, desde 2014, através dessa iniciativa, que contou também com a ajuda do pastor Ricardo, promoverem algo assim. Nós precisamos ainda de conhecimento teológico. Aliás, nós sempre precisamos de conhecimento teológico. Então nós ficamos felizes por ter a oportunidade de estar aqui com os irmãos e participar deste evento, dessa parte desse projeto, que é a palestra desta noite. E eu estava conversando com o Diácono Felipe que o que me foi proposto é falar sobre família. E eu me dei ao estudo desse assunto e decidi então trabalhar com vocês aqui em um texto específico, tá? Em um texto específico, que é o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Então eu vou pedir para vocês abrirem lá já de antemão, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né, aos crentes ou à igreja em Éfeso, no capítulo de número 5, e nós vamos tratar especificamente do texto que vai do versículo 22 até o versículo 33, tá? Esse é o nosso texto de estudo desta noite, em que nós vamos abordar a família, mas especificamente o relacionamento do marido e da esposa, tá? Dentro do lar. Nós vamos nos concentrar nisso. Eu até falei com o Diácono Felipe que eu poderia até falar de filhos, porque filhos obviamente estão incluídos dentro da família, obviamente. Mas eu queria concentrar-me, e aí outra oportunidade, um outro pastor, né, o reverendo pastor Ricardo, o reverendo Ricardo pode continuar depois com os filhos aqui, pode se dar a isso. Mas eu creio que nós devemos ficar hoje com o estudo aí do lar cristão, e essa primeira parte, marido e mulher, porque tem muita coisa aqui. E mesmo que nós falássemos aqui por horas, e podem ficar tranquilos, não será o caso, pelo menos nós não pretendemos, nós não iríamos exaurir o assunto. Nós iríamos ainda ficar na superfície do assunto com relação ao relacionamento do marido e da esposa dentro do lar, e especificamente dentro do lar cristão. Obviamente não quer dizer que esse modelo se dê só à igreja, é o que Deus deseja para todo homem e para toda mulher casados, mas aqui Paulo fala do testemunho do marido e da mulher cristã, né? Nesse texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 22 e 33. Então vamos ficar nesse texto, nós vamos falar sobre isso, sobre a família cristã, especificamente no relacionamento do marido com a sua esposa, né? O que Deus deseja do marido e o que Deus deseja da esposa, que são unidas ali no casamento, para a glória dele. Nós veremos isso então. Então vamos orar então, mais uma vez, e vamos passar ao nosso assunto com a introdução. A minha estrutura, a estrutura do estudo é a seguinte: eu vou fazer uma breve introdução da carta, depois eu vou me concentrar no papel da esposa, como Paulo começa o texto, dentro do casamento, e depois vou abordar o papel do marido, e aí concluo. Simples, uma estrutura simples, não dá para se perder nela. Introdução, papel da esposa no casamento, papel do marido, Vitor, no casamento, e uma conclusão disso. É o que eu pretendo fazer aqui hoje com vocês, tá bom? Então nós vamos orar mais uma vez, e aí nós passamos então ao estudo. Vamos orar. Ó Deus Santo e Bendito, mais uma vez nós já oramos ao Senhor aqui. Ó Deus, mais uma vez vamos ao Senhor, porque dependemos do Senhor, sem ti nós nada podemos fazer. Ó Deus, dá-nos a graça de, ao estudar a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, a Tua instrução, ó Deus, para que por meio dela nós sejamos santificados, ó Deus, especificamente no nosso preparo para a vida conjugal, aqueles que ainda não se casaram,
E aqueles que já se casaram, ó Pai, que eles possam também, assim como nós, serem abençoados pela Tua palavra, no papel que o Senhor deseja e ordena às mulheres e aos seus esposos, Pai, e ao seu esposo, para que de fato eles vivam para a glória dos seus. Ajuda-nos, conduza-nos, ó Deus, nesse estudo, nesses momentos em que passaremos juntos, aquedados aqui, diante, né, submetidos à Tua palavra e ao ensino que provém dela, ó Deus. Assim nós oramos, confiados em Ti, agradecidos por essa oportunidade, em nome de Jesus nós o fazemos, e com o perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos, muito desse estudo que eu preparei para vocês está nesse livro aqui, maravilhoso, que eu tive contato com ele recentemente. Eu acabei de lê-lo em alguns dias atrás. Aliás, eu acho que levei daí umas 2 semanas para ler esse livro, de tão gostoso que ele é. Eu li ele rapidamente. Este é o livro do Kevin DeYoung, lançado pela editora Vida Nova. A editora Vida Nova é uma boa editora, você tem que ter só um cuidado, porque a editora Vida Nova publica de tudo quanto é linha, né? Então você tem que fazer uma peneira ali na Vida Nova, mas tem muita coisa boa também. Então esse livro é lançado pelo pastor Kevin DeYoung. Acho que vocês já conhecem de nome o Kevin DeYoung. Kevin DeYoung é um pastor norte-americano presbiteriano, reformado, e ele é um jovem pastor, não é um pastor antigo, ele é um jovem pastor, e ele escreve sobre homens e mulheres na igreja, uma introdução breve, prática e bíblica. E é de fato isso que ele apresenta nesse livro aqui, preciosíssimo. É uma introdução breve, porque é um livro pequeno, prático, porque vai mostrar na prática como homens e mulheres devem viver na igreja, e fundamentado biblicamente. Ele vai mostrar para você biblicamente que aquilo que ele defende como a mulher exercendo na igreja a sua função, e o homem exercendo na igreja a sua função, as suas funções para as quais Deus o estabeleceu, tem fundamento bíblico. Então esse livro aqui é super indicado, tá? Eu indico ele, Homens e Mulheres da Igreja, Kevin DeYoung, uma introdução breve, prática e bíblica. Esse livro não vai se concentrar muito no aspecto de família, ele vai falar mais sobre o que Deus requer das mulheres no trabalho da igreja, e o que Deus requer dos homens no trabalho da igreja, sendo ambos criados com características, com natureza para cada função que Deus exige e ordena que eles cumpram na igreja, tá? Mas os primeiros capítulos falam da natureza da mulher e do homem, como eles foram criados por Deus, e fala também de casamento. E é então nesses primeiros capítulos que eu baseei o meu estudo aqui breve com vocês sobre o casamento e sobre o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 5. Até porque o Kevin DeYoung tem um capítulo que ele fala de Efésios 5, nesse livro aqui. Maravilhoso, e eu vou compartilhar com vocês, muito baseado no que Kevin DeYoung escreveu nesse livro aqui, muito bom, muito abençoado. Vamos lá então, rapidamente, uma introdução à carta aos Efésios, só para a gente não cair de paraquedas, né, na carta, sem entender o contexto. Entender o contexto, vamos a uma introdução da carta, porque a introdução vai nos ajudar muito a entender como é que Paulo trata lá de maridos e esposas, tá? Então, vamos lá. O autor da carta não tem segredo, não tem mistério quanto à autoria da carta. Quem a escreveu é Paulo, ele mesmo se anuncia. Se vocês verem aí no capítulo 1, se vocês tiverem com Bíblia, por favor, a gente vai usar bastante. Então, Paulo, no capítulo 1, no versículo 1, já se apresenta como autor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então não há dúvida da autoria. Quem escreveu a carta? Paulo. Ele já se apresenta, ok? A data, quando é que Paulo escreveu essa carta? Os estudiosos, na sua grande maioria, creem que Paulo escreveu essa carta entre o ano 60 a 62 depois de Cristo. Também fácil de guardar, 60 a 62. Foi no período entre esses anos em que Paulo escreveu a sua carta aos Efésios. Em que contexto Paulo escreveu? Como é que Paulo estava quando escreveu essa carta? Paulo estava preso. Ele estava preso em Roma. Uma das ocasiões em que Paulo permaneceu preso em Roma. Paulo estava preso então e escreveu essa carta. Não só essa carta. Ele escreveu essa carta nos meados entre 60 e 62 depois de Cristo, ele escreveu essa carta, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Então Paulo escreveu essas 3 cartas e depois ele envia essas cartas
por meio de um conservo, um amigo, que iria visitá-lo na prisão de Roma. E ele então pede esse amigo, Eutico, que leve as cartas às regiões de Éfeso, às regiões da Ásia. E Eutico então, levando as cartas, essas 3 cartas de Paulo, ele passa entregando a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, né, a um indivíduo, um crente chamado Filemon. E vocês vão ler a carta lá, por conta do escravo que fugiu, Onésimo, né? Então, essas 3 cartas foram escritas no mesmo período quando Paulo estava preso em Roma, entre o ano 60 a 62 depois de Cristo. Eu estou fazendo uma introdução rápida aqui, tá? Irmãos, o assunto, qual que é o tema? Porque a carta tem um tema principal, qual que é? O assunto principal da carta aos Efésios é o poder de Deus em Cristo que renova todas as coisas. Então veja, qual que é o assunto principal de Paulo na carta aos Efésios? Qual que é o tema principal? É o poder de Cristo que faz novas todas as coisas. E aí Paulo vai colocar essa ideia abstrata porque ele faz nova todas as coisas. Ele vai colocar isso num aspecto bem prático, por exemplo, e aí eu vou direto ao nosso ponto, usando o casamento cristão como exemplo de que Deus faz nova todas as coisas. Ele vai dizer, é como se Paulo estivesse dizendo assim: Deus tem poder em Cristo para restaurar todas as coisas no universo, todas as coisas que o diabo, através do pecado, prejudicou. Prova disso é também o relacionamento do casamento. A prova de que Deus em Cristo tem poder para renovar as coisas é um marido segundo a imagem de Deus e uma esposa segundo a imagem de Deus. Então veja como isso aqui é poderoso. Deus, ele tem poder para fazer novas todas as coisas. A prova disso é o casamento cristão. Uma das provas disso é o casamento cristão. Então a prova de que Deus é poderoso para renovar é a minha vida como marido que ama a minha esposa. E a minha vida como esposa que respeita o meu marido. A prova de que Deus renova todas as coisas. Ok? Então essa é a ideia. Veja, o casamento é uma das provas. Deus em Cristo faz nova todas as coisas. Mas o casamento está em todas as coisas que Deus através de Cristo renova. E como a gente vai falar de casamento, de marido e esposa, é por isso que eu estou chamando para a questão do casamento ser uma das provas de que Deus torna tudo novo. Então o marido que na queda passou a culpar a esposa, e a esposa que na queda se revoltou contra a liderança do marido, em Cristo eles são restaurados. Então o esposo não mais maltrata a esposa, mas a ama, e a mulher não mais se revolta contra o marido, mas se submete a ele. Então Cristo está fazendo o quê? Está tornando novas as coisas, está restaurando as coisas. Então é uma ideia que ela é teórica, ou seja, eu sei que Deus renova todas as coisas, e ela é prática. Na minha vida tem acontecido isso, no meu casamento. Então esse é o ponto de Paulo. Deu para entender então? O tema de Paulo geral é: Deus em Cristo faz nova todas as coisas. A prova disso é a igreja. E também, mais especificamente hoje, nós veremos o casamento dos crentes. É a prova de que Deus faz nova todas as coisas. Deu para entender? Direitinho. Vamos lá. Eu começo então o texto, olha só, falando das esposas, tá? Então veja só o versículo de número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Irmãs e meus irmãos, a submissão não é uma palavra hoje muito agradável, né? As pessoas não gostam muito da palavra submissão, e em um contexto muito influenciado por feminismo, por feministas e pela tese do empoderamento feminino da mulher, submissão não é uma palavra muito boa. Eu só coloquei aqui um exemplo negativo, ou seja, um exemplo de mulheres conhecidas na história que não se deram a submissão que Deus ordena e como elas acabaram mal,
A Sarah Ferguson, conhecida como Fergie, ela foi esposa do príncipe Andrew, que era irmão do príncipe Charles, esse que agora é rei da Inglaterra. O príncipe Andrew era um dos príncipes da casa real inglesa, na Windsor. E então essa Fergie, essa duquesa, ela vai se casar com ele em 1986. E a história conta, os historiadores contam que no dia do casamento, quando tem aqueles votos que o marido faz à esposa e vice-versa, a esposa faz ao marido, na hora que ela prometera, lá na abadia de Westminster, onde acontecem os casamentos da família real, ela prometera ao marido ser obediente a ele, ela fez isso com um tom de sarcasmo. Diz historiadores que ela, enquanto falava ou prometia que ele seria obediente, ela balançava a cabeça e sorria assim, ou seja, é algo que não vai acontecer. Eu estou te prometendo isso, é porque faz parte do ritual, do processo, da ideia da cerimônia, mas eu não vou lhe ser fiel, obediente. Bom, esse casamento acabou em divórcio, e muitos escândalos, como era costume e até hoje, da família real inglesa, britânica. Então, esse casamento acabou em divórcio, E também o casamento da Diana com o príncipe Charles. A história também conta que ela fez questão de tirar do casamento dela a promessa de que ela seria submissa ao príncipe Charles. E realmente no casamento dela não houve essa promessa de que ela seria submissa, porque ela falou, tirem isso porque eu não quero isso no meu casamento. E vocês se lembram como foi trágico o casamento do príncipe Charles com a Diana. Eles se divorciaram, Diana acaba morrendo num acidente, onde ela é seguida com paparazzi, pelo paparazzi num túnel. Ela está com um namorado que dizia ser antes amante dela, enquanto ela estava casada, e era uma tragédia só. Então você vê que as mulheres na história que se revoltaram contra a palavra de Deus, terminaram em desastre. Como todo mundo que se revoltar contra a palavra de Deus e não obedecer, vai terminar em desastre a vida dessa pessoa. Então, são só provas históricas de que a Bíblia recomenda o que é bom, o que é belo, o que é um benefício, o que guarda a vida em paz. Todo mundo que se levanta contra o que Deus diz, acaba em tragédia, como aconteceram com essas mulheres, que são apenas duas tiradas de um tanto de exemplo que nós poderíamos usar. Então, estou mostrando para vocês a questão de que, ainda que submissão feminina seja uma dificuldade hoje por conta de todo o contexto feminista, de toda a teoria de empoderamento, na prática é um desastre. Na prática, a não submissão da mulher ao homem é um desastre. Então veja, Paulo, ele está dizendo que a mulher deve ser submissa. Eu vou falar para vocês, se uma mulher tem dificuldades com submissão, ela não conseguirá nem ser cristã. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o cristianismo, agora esqueça casamento por um momento. O fato de nós sermos cristãos envolve submissão. Se alguém não gosta de submissão, não pode ser nem mesmo cristão. Porque cristianismo é submissão a Cristo. Nós somos submissos a Cristo. Somos servos de Cristo. E alguém vê nisso algo ruim? Se é um crente, não pode ver, certo? Eu não posso entender submissão a Cristo como algo ruim, porque eu sirvo aquele que me amou e deu a vida por mim. Isso não é algo ruim. Então, ter problema com submissão é um problema, porque a Bíblia fala que a nossa vida com Cristo é uma vida de submissão, de obediência, de se colocar debaixo da ordem de Cristo. E outro problema é o seguinte, que em toda relação humana você terá que lidar com submissão. Tanto que Paulo deixa isso claro, porque ele fala aqui, olha só o versículo de número 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, certo? Ou seja, aí Paulo vai mostrar como que essa sujeição uns aos outros acontece nas várias esferas de relacionamentos humanos. Primeiro no lar cristão com marido e mulher. Depois no lar cristão entre filhos e pais. E depois no lar cristão entre servos e senhores. Então vamos supor, a mulher fala assim, eu não quero ser submissa ao meu marido, mas vai ser submissa ao patrão dela lá na empresa. Eu não quero ser submissa ao meu marido, vai ser como filha ao pai. Não tem como escapar de submissão. Não tem como escapar.
Ou você aprende a viver debaixo de submissão para a glória de Deus, ou sua vida será um desastre. Porque você sempre está submisso a alguém. Aqui, por exemplo, eu estou ensinando a vocês, e vocês, de certa forma, estão submissos ao ensino que eu estou falando. Então vocês estão experimentando uma espécie de submissão a um líder ordenado da igreja. Ok? Não tem como. Eu que sou pastor, eu estou submisso a um presbitério. Não tem como fugir, irmãos. Então, se alguém tem problema com submissão, terá problema em viver a vida. Ok? Esse é o ponto que ele tem para pensar. Certo? Vamos lá. Paulo chama a mulher à submissão ao marido, como chama os filhos a serem submissos aos pais e aos servos a serem submissos aos seus senhores. Como vimos aí, Efésios 5:22, Efésios 6:1 e Efésios 6:5. São as relações de submissão, ok? Bom, Paulo começa falando das mulheres. Ele diz assim: as mulheres seriam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A ideia aqui de submissão, irmãos, ainda que tentem criar um eufemismo para a submissão, como se não fosse a obediência, a ideia de Paulo é obediência. Ele está falando: mulheres, sede obedientes ao seu próprio marido. Tá? Alguns teólogos liberais que atacam esse princípio da submissão da mulher ao marido, ao homem, eles dizem que o homem é o cabeça da mulher, no sentido de ser a origem da mulher. Mas os estudos bíblicos já demonstraram que em nenhum lugar na Bíblia, quando o termo cabeça aparece, está falando de origem. Está falando de comando, de alguém que dirige, de alguém que deve ser obedecido. Deixa eu lhes perguntar: quando você ouve que Cristo é o cabeça da igreja, você pensa em submissão e obediência a Cristo? Quando fala, Cristo é o cabeça da igreja, você pensa o quê? Eu tenho que obedecer a Cristo, não é? Se você pensa assim, você está certo, porque é isso mesmo que está dizendo. Então, quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, está dizendo isso mesmo, que a mulher tem que obedecer, a esposa tem que obedecer ao marido. E é esse ponto. Assim como a igreja tem Cristo como cabeça, ou seja, assim como a igreja obedece a Cristo. Então, ser obediente aqui, que é a relação da mulher para com o marido, é do que se trata o texto. Quando fala é o cabeça, porque o marido é o cabeça da mulher, é isso. A mulher então deve ser obediente ao marido. Então, mas olha só, o conceito de submissão não se encontra apenas aqui, tá? Não é Paulo era machista, falando de submissão. Irmãos, Paulo machista, Paulo vai dizer, por exemplo, que a mulher é a glória do homem. Um machista diria algo assim? Que a mulher é a glória do homem, que é a coroa do homem. É o que Paulo diz em suas cartas. Paulo é bíblico. Então a ideia é que não só Paulo falou de submissão, mas Pedro também falou. Eu vou só ler o texto, não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo aqui, depois eu dou a referência. Pedro diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganha sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. 1 Pedro 3, versículo 1. E Pedro tem como base o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala de submissão da esposa ao marido. Olha o que Pedro continua dizendo: pois foi assim também que a si mesmo, ou seja, em submissão ao seu marido, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Está vendo que submissão é obediência? Porque Pedro fala assim: mulheres, sejam submissas ao vosso marido, como Sara obedeceu. Então, ser submissa é obedecer, porque é o que Pedro está dizendo aqui, e nós cremos que Pedro é inspirado por Deus, como os outros autores da Bíblia. E aí continua: chamando-lhe Senhor, esta Sara da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então veja, não só Paulo e Pedro ensinaram a submissão da mulher ao marido, como tem como base o Antigo Testamento. Porque Pedro diz assim: isso não é invenção do Novo Testamento, isso você tem as bases disso no Antigo Testamento, quando Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Então a Bíblia fala de submissão da mulher ao marido.
Mas vamos lá, essa ordem de Paulo, aqui em Efésios, ela tem como fundamento dois princípios imutáveis, que não mudam. Quais são? Primeiro, o marido é o cabeça da esposa. Paulo diz aqui, olha só o versículo de número 23, porque o marido é o cabeça da mulher. E o segundo princípio imutável é que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, olha aí, como também Cristo é o cabeça da igreja, certo? Por que Paulo estabelece esses dois motivos, esses dois fundamentos imutáveis? Por quê? Esses dois princípios imutáveis. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, alguns estudiosos que são contrários à submissão da mulher ao homem, dizem assim, mas isso aqui é cultural. Isso aqui é da época do apóstolo Paulo, é da época lá quando ele escreveu, é uma época muito ultrapassada. Agora, a mulher não tem que ser submissa ao marido. Mas aí é um problema com essa interpretação do texto. Qual que é o problema? O problema é que Paulo compara a submissão da mulher ao marido à submissão da igreja a Cristo. E nós sabemos que a submissão da igreja a Cristo é uma submissão de sempre. Ou nós deixamos agora de ser submissos a Cristo? A submissão a Cristo é um aspecto cultural da época de Paulo. Agora não tem que obedecer mais a Cristo. Não, você não pensa assim. Você sabe que você tem que continuar obedecendo a Cristo como eu também. Então não podemos dizer que aquilo é cultural, porque Paulo usa um argumento atemporal, acultural. Ele diz, mulheres, sede submissas aos seus maridos como a igreja é a Cristo, e a igreja será sempre submissa a Cristo. Então a mulher deve ser sempre, em toda a cultura, em todo o tempo, submissa ao marido. Deu para entender? Esse raciocínio da mulher, mas é cultural, irmãos, olha, e quem defende isso, por incrível que pareça, nem tanta mulher não, é homem que fala mais essas besteiras. Por incrível que pareça, é mais homem que fala essas besteiras. Ok? Infelizmente. Pode colocar na culpa da gente também, na conta da gente. Porque as mulheres querem viver vida tranquila. A maioria das mulheres quer viver vida tranquila, no sentido de não ter perturbação, de fazer a coisa certa. Nós vamos chegar na parte dos homens lá. Paulo gasta bastante tempo com os homens, e com razão, nós vamos ver com razão. Então, minha irmã, suporte aí, tá bom? Mas, vamos lá. A ideia então, é que assim como a igreja é submissa a Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, assim as mulheres também têm como cabeça o homem. E como a igreja é sempre submissa a Cristo, que é o cabeça dela, a mulher deve ser sempre submissa ao seu marido, que é o cabeça dela. Raciocínio esse claro aqui. Assim como Cristo. Ok? Porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, atenção, meus irmãos, aqui. A obediência da esposa não está sujeita a questões culturais, nem mesmo ao amor do marido, tá? A ideia é assim, eu vou ser sujeita ao meu marido, vou ser obediente a ele se ele me amar. Se ele me amar bastante, aí eu serei sujeita a ele, submissa a ele, certo? Se ele for um marido perfeito, aí eu vou me submeter. Bom, minha irmã, se você só fosse submeter ao seu marido, se ele for perfeito, você nunca fará. Porque o seu marido, até a vida de Cristo, até o retorno de Cristo, nunca será perfeito. O seu marido é um homem falho, como todo homem é. Então a base não é nem cultural, nem perfeição do marido. Ou seja, eu só vou obedecer se o meu marido for perfeito. Pense só, Cristo ama a igreja porque ela é perfeita? Ela será, mas ela é agora. Mas Cristo ainda assim a ama, mesmo imperfeita, certo? Então a esposa deve ser submissa ao marido, mesmo ele sendo imperfeito, porque ela recebe do amor de Cristo, mesmo ela sendo imperfeita. Então ela é submissa ao marido porque Cristo ordenou que fosse assim. Cristo estabeleceu o marido imperfeito como cabeça dela, e ela é submissa ao marido por amor a Cristo, mesmo que ele não seja o melhor marido. Como não tem o melhor marido, não existe marido perfeito. Ok? Então não baseie a sua submissão no desempenho do seu marido. Se ele for bondoso comigo, ou for amável sempre, em todo momento, aí sim eu obedecerei ele. Não faça assim. Faça porque o Senhor ordenou. Faça no Senhor, porque o Senhor deseja isso de você. É por isso que é importante casar com um marido crente, porque isso vai ser muito mais fácil com o marido crente.
Você sempre terá que ser submissa ao seu marido, mas será muito mais fácil se ele for um bom marido pela graça de Deus. Mas se ele for um mau marido, você terá que ser submissa do Senhor assim mesmo. A gente vai chegar lá, a gente vai ver que nem em tudo você deverá ser submissa. Paulo diz aqui em tudo, mas a gente vai entender isso em tudo de Paulo. Mas por isso que é importante que mulher, também por isso, não só por isso, também é importante mulheres casarem-se do Senhor, ou seja, com maridos cristãos. Porque isso será, a submissão ao marido cristão, mas sempre doce, sempre benéfica. Você tem que lidar com um marido que não é cristão, e ser submissa a ele, vai sempre ser uma dor para você. Então por isso que é importante antes orar ao Senhor e esperar no Senhor e ter um critério bíblico para você ter a bênção de casar com um marido crente, tá? Mas aí falando da questão de Paulo, quando ele diz assim, mulheres, sejam submissas em tudo. Olha aí, versículo de número 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Por que Paulo usa em tudo? Para evitar uma visão limitada da vida da mulher e naquilo que ela deveria ser submissa ao marido. Então a ideia é a seguinte assim, eu vou ser submissa a hora que eu quiser. Eu vou ser submissa nessa esfera aqui, nesse ponto aqui, no outro eu não sou. Não, em tudo. Em tudo a mulher deve ser submissa ao seu marido. Mas há um limite para isso em tudo? Claro que há. Sempre há biblicamente um limite para o em tudo. Em que aspecto? O em tudo, naquilo que é lícito. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. O marido chega assim e fala assim, olha, minha esposa, a gente está passando uma dificuldade financeira muito grande, eu estou desempregado, você também tem emprego, vamos fazer o seguinte, vamos assaltar um banco. Vamos assaltar um banco, eu já preparei tudo, comprei lá o capuz e tudo mais, as armas estão aí e tal. Aí a mulher, não, a Bíblia diz para ser submissa em tudo, então sim, vamos assaltar, não, ela não vai fazer isso, certo? Porque isso é ilícito. Em tudo pressupõe em tudo que agrada a Deus. O marido propõe à esposa um relacionamento extraconjugal. Essas bobeiras que a gente vê hoje. É relacionamento livre, né? Eu posso ter o meu amante, você pode ter o seu, contanto, olha que sabedoria, contanto que você me conte. Das bobeiras, né? Você pode me trair, contanto que você me conte, né? É isso que estão falando por aí. Nisso a mulher não vai participar nada. A mulher que vai dizer, eu estou colocando aqui, corre o risco uma mulher passar por isso quando ela não se casa no Senhor. Quando ela se casa com um homem crente, ela é mais guardada nesse aspecto. Embora quem guarda o marido é Deus, mas ela vai ter muito mais proteção nesse aspecto do que casou com um homem crente. Mas vamos imaginar a situação assim, que é rara, mas vamos imaginar que a mulher tem um marido que promova algo assim, ou que queira dela algo assim. Ela não é obrigada a fazer. Então esse em tudo aqui é em tudo que for lícito, em tudo que não levar ela ao pecado, aí ela obedecerá. Se o marido exigir dela algo pecaminoso, ela não é obrigada a se submeter, ok? Porque para ela funciona a mesma coisa que funcionou no caso de Pedro. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ela vai dizer, marido, com todo respeito, você sabe que eu lhe tenho em alta consideração, mas nisso eu não posso te seguir porque isso vai contra Cristo, ok? Então em tudo aqui tem o seu limite, tá? Mas fora isso, a mulher deve obedecer em tudo ao seu marido. Se não é pecado, ela deve estar pronta a se submeter. Eu vou terminar essa parte das mulheres aqui com o que submissão tem a ver com a vida real. Porque veja, submissão em tudo pode ser abstrato, certo? Muito abstrato, em tudo, mas em tudo o quê? Então como é que a submissão, irmãs e meus irmãos queridos, como é que a submissão se dá na prática? Como é que ela se dá na prática? Então vamos lá, primeiro, minhas irmãs, apoiem seu marido. Mulher, você é submissa quando você apoia o seu marido. Você foi criada para ser apoiadora, ajudadora, auxiliadora. Então a ideia é, façam, minhas irmãs, o que puderem para incentivar o seu marido, como marido, como pai e como profissional. Incentivem-o, não o critiquem, não se oponham àquilo que ele traz como ideia, como planejamento. Incentive, ajude-o a ser quem ele deve ser.
como marido, como pai, como profissional. Esteja pronta a se submeter ao seu marido para que ele seja aperfeiçoado nessas áreas, até mesmo que isso lhe custe algo. Até mesmo que isso lhe custe algo. Por exemplo, vamos supor que aconteceu um caso parecido com esse, uma certa feita eu fiquei sabendo, que havia uma moça que casou-se com um rapaz, e essa moça era uma excelente profissional. Antes de casar, ela já tinha o emprego dela, estava indo muito bem no emprego, e se casou com um rapaz que estava tendo muita dificuldade de arranjar emprego naquela cidade na qual eles estavam. Aí, esse rapaz arranjou uma proposta, ou teve uma proposta de emprego em outra cidade. E veja agora, atenção, ela na cidade em que eles estão, ela tem um bom emprego, mas ele está desempregado, e vocês sabem que o homem se sente, digam o que quiser, mas é mais tarefa do homem, o trabalho que supre o lar do que da mulher. Isso é um benefício para vocês, minhas irmãs, não é algo ruim. Eu não queria ter a carga e o peso de ter que ser o responsável último. Eu tenho, porque sou homem, mas pensando na mulher, eu não queria ter o peso de ser responsável levar o meu lar. Nenhuma mulher que pensa biblicamente deseja isso, porque Deus não a preparou para isso. Preparou o homem, por isso fez do homem a parte mais forte, mais física, que se sacrifica, e a gente vai ver isso. Então veja, essa moça era bem sucedida onde estava, e o rapaz era um bom rapaz, procurando emprego, mas não arranjava. Aí teve um convite para trabalhar em outra cidade. O que essa moça fez, essa irmã? Ambos eram crentes. Essa irmã deixou o trabalho dela e disse ao marido: não, estou pronto para ir com você, eu vou com você para lá, para você trabalhar. Ela fez isso, porque a gente está falando assim, ela serviu como auxiliadora. Ela não pensou na carreira dela, ela pensou no marido dela, porque ela foi dada por Deus a ele para apoiá-lo, para fazê-lo crescer, não para ela crescer, não para ele ser apenas um enfeite para ela crescer, mas ela foi dada a ele para ela ajudá-lo, ela fazer o nome dele grande, como a igreja faz a Cristo. Quando a igreja serve a Cristo, a igreja não quer aparecer mais que Cristo, a igreja quer que Cristo apareça. E se a mulher deve ser submissa como a igreja é a Cristo, então a esposa vai querer que o marido apareça e vai fazer de tudo para que isso aconteça, mesmo que ela tenha que sacrificar algumas coisas. Veja, o ideal é a esposa ter o seu trabalho, se assim for necessário, até para o desenvolvimento do talento dela e dom. O marido tem o dela e as coisas funcionam legal. Ela cumpre com o papel dela de casa, o marido cumpre com o papel dela de amando a esposa, tudo bem. Mas se caso houver uma tensão, onde o trabalho da mulher pode de fato impedir, não de vontade, mas ocasionalmente impedir o crescimento do marido, a mulher deve se sujeitar e ajudar o seu marido. Irmãos, eu sei que isso é uma coisa que vocês não vão ouvir por aí. Aqui na igreja certamente vocês vão ouvir, mas não é uma coisa que vocês vão ouvir na empresa que vocês trabalham, mulheres, nem no salão lá de beleza que vocês frequentam. Vocês não vão ouvir isso, mas é o que a Bíblia diz. E assim você vai ser uma esposa que abençoa o seu marido, que cumpre com o seu papel, apoiando. Segundo ponto, respeite o seu marido. Olha só o versículo 33. Não obstante, vós, vamos ler juntos? Leia aí comigo o 33 de Efésios 5. Leiamos. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhuma palavra fará mais mal ou mais bem ao seu esposo do que a sua. O seu esposo pode ouvir ofensas no trabalho, ele pode ouvir palavras que trazem demérito a ele fora de casa, mas nenhuma terá o poder de arrasá-lo ou de levantá-lo do que a sua. A palavra da esposa para o marido é o que vai ser a ruína dele ou o levantamento dele. Por isso que Paulo diz: esposa, respeite ao marido. Dê ao seu marido respeito incondicional. Ou seja,
Não humilhe-o diante dos outros. Tem esposas tolas, irmãos, que, como eu disse, né, não há marido perfeito, então se você procurar, você sempre vai achar falha no seu marido, e elas expõem as falhas do marido publicamente. Elas zombam do marido na frente dos outros, falam dos seus defeitos, reclamam deles publicamente. Isso é uma esposa tola. Ela não está ajudando nem ela, nem o marido, nem o casamento de ambos. A ideia é, lembre-se de Sara. Abraão era perfeito? Abraão não era perfeito. Lembra do que Abraão fez com Sara? Preferiu chamá-la irmã do que morrer, lembra? Que ele preferiu mentir falando que ela era irmã dele para que os egípcios não matassem. Mesmo assim, Sara, diz a Bíblia, mesmo assim Sara obedecia a Abraão e chamava ele de Senhor. Era para ela, né, imaginando, nas outras terras que eles passassem, isso aí é um mentiroso danado. Isso aí a gente passou ali no Egito, sabe o que ele fez? Me jogou no braço lá do faraó, infeliz. Sara não fez assim. Sara chamava ele de Senhor e o obedecia. Deu para entender? É dever de vocês, irmãs de Cristo, respeitar os seus maridos. Não façam isso quando eles forem perfeitos, porque eles não serão. Ok? Escondam as falhas deles. Não deixe de tratar as falhas deles, mas façam com respeito. Eu coloquei aqui, não vai dar para a gente ver, mas com o tempo, né? Mas o exemplo de Abigail, né? Aquela que, vocês se lembram, das mulheres de Nabal, que Davi quis matar, lembra? E Abigail foi ter com Davi com respeito. O texto diz, eu queria ler com vocês, mas não vai dar tempo. O texto diz que ela chegou a Davi, né, quando ela trouxe os mantimentos que Davi pediu, por favor, Nabal, e Nabal não quis dar, o marido dela, porque era todo, né? E ela trouxe os mantimentos, e a Bíblia diz que quando ela desceu lá da montaria que levou ela, né, do cavalo, que levou ela até o local, ela se ajoelha diante de Davi, chama ele de Senhor, e aí Davi considerar que o que ele ia fazer era um pecado, né, que ele ia matar gente inocente, e que Deus ia defender a causa dele, que ele precisava fazer isso. Aí Davi depois diz, olha, bem-aventurada você é, Deus te enviou a mim para me livrar de manchar minha mão com sangue. E depois vocês lembram que Nabal morreu, Deus matou Nabal, o marido dessa Abigail, e depois Davi pede para casar com Abigail, pede para ela vem e eles casam e tudo mais. Então a mulher sabe respeitar, mesmo que Davi tinha, se alguém fosse imaginar, Davi poderia receber uma reprimenda, né? Porque ele estava fazendo algo fora da vontade de Deus, ele estava querendo fazer vingança com a mão dele. Então a Abigail podia chegar e falar assim, você não confia em Deus? Não, seu incrédulo. Deus te salva de Golias, de Saul, e agora você é um incrédulo, você precisa ter mais fé, certo? Mas ela não fez assim. Ela fala, meu Senhor, você não se lembra que Deus lutou as suas batalhas? Meu Senhor, não faça isso. Meu Senhor, não faça aquilo. Ela foi quebrantando o coração de Davi, que era um rei, um ungido de Deus. Ela foi quebrantando e foi ganhando o coração de Davi, e Davi diz, bendita você é uma mulher bendita. Suas palavras me constrangem, porque eu ia fazer uma tolice, e Deus me livrou, através de você, de cometer um pecado com a minha mão. E aí, como diz, depois que o marido dela morre, Davi chama para ser esposa dele. É isso que Deus faz com mulheres que se submetem. Ele exalta essas mulheres. As que não se submetem, acontece lá como a Fergie e a Diana. Elas morrem em vergonha. As que se submetem no Senhor são exaltadas. Então respeite o seu marido. Respeite-o. Tem um pensador que diz que o que um homem mais quer é respeito, e o que uma mulher mais quer é proteção. O que um homem mais quer é respeito. Se a esposa não respeita o marido vai procurar quem respeite. Ele vai achar uma amiga de trabalho que respeita ele, que admira ele. Não quer dizer que ele está certo em trair a esposa dele, que não respeita. É pecado. É pecado trair o seu cônjuge. Mas nós podemos facilitar e ajudar as pessoas a pecarem, quando nós não fazemos a vontade de Deus. Então lembre-se disso, quando você não respeitar o seu marido, ele vai encontrar quem respeite. E eu vou falar dos maridos, né? Mas já adianto. E o marido que não ama a sua esposa e não cuida dela,
ela será tentada a achar alguém que faça isso. Então veja, a culpa da traição está em quem traiu, mas não quer dizer que nós não podemos ser instrumentos para que isso aconteça. Que a gente pode facilitar o contexto para isso. Ok? Certo? Então esse é um ponto importante. Por último, mulher, na prática, como é que você é submissa? Apoiando o seu marido, respeitando o seu marido e seguindo o seu marido. Minha irmã, para terminar aqui a sua parte, né? Faltada aqui. Atenda à iniciativa do seu marido. Não critique o tempo todo o seu marido. Vocês podem ter, certamente, algumas vezes, opiniões diferentes do seu marido, mulheres. Às vezes você não está concordando com o seu marido. E não é pecado você expressar, mas faça isso respeitando, como nós vimos, e querendo ajudar a ele tomar uma decisão melhor. Desde que ele não esteja pecando, sigam. Vai mudar para outra cidade. Eu me lembro, por exemplo, de um testemunho, né? Espero que não seja um testemunho. A gente vai dar testemunho, não um testemunho, né? Fala bobagem. Mas eu me lembro que quando eu fui casar com minha esposa, ela trabalhava em Belo Horizonte. E nós nos casamos, eu pastoreava uma igreja em Belo Horizonte. E ela tinha sido promovida no ano em que nosso primeiro ano de casado lá em Belo Horizonte. Eu pastoreava lá. E ela foi promovida nesse ano lá no emprego dela, no trabalho dela. E no ano seguinte, eu recebi o convite de vir para Niterói. E ela tinha acabado de ser promovida. Ela não titubeou, né? Ela não duvidou. Ela prontamente abriu mão. A gente não ficou discutindo para onde ir. Eu não precisei discutir. Eu não precisei impor a ela nada. Ela disse, eu vou, nós vamos. Ok? É isso. E como isso é poderoso para mim. Como foi benéfico para mim, como marido, ter uma esposa que me seguiu, que confiou. Então siga o seu marido. Não no pecado. Mas se não for pecado, siga o seu marido. Sigam. E é por isso, mais uma vez, que é importante casar-se no Senhor. Porque se você se casar no Senhor, será mais fácil você seguir. Ok? Vamos aos maridos então, né? Vamos lá? Maridos, olha aí o versículo de número 25. Maridos, vamos dizer juntos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo. Perfeito, olha aí. Maridos, amai vossa mulher. Então, os maridos são cabeça da mulher, certo? Nós já vimos Paulo falando isso. Mas é cabeça para amar. Então, vamos começar com o que não é ser cabeça. O que não é ser cabeça? Porque a gente pode confundir o que é ser cabeça, achar que ser cabeça é algo que não é. Então, o que não é ser o cabeça da nossa esposa, da nossa mulher? Ser cabeça não é ter o direito de não fazer nada. Ou seja, uma liderança passiva. Uma liderança que não quer fazer nada. Eu quero ser servido, eu sou cabeça. Eu não faço nada. Então a mulher faz isso para mim, pega aquilo para mim, arruma isso aqui, me trata assim, se vira aí para me deixar tranquilo. Ser cabeça não é ter o direito de não fazer nada. Ok? Lembra que Cristo é o cabeça, mas ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Então ser cabeça não é ter o direito de não fazer nada. Eu sou cabeça, eu que mando, e você vai fazer tudo e eu não vou fazer nada. Não é isso. Ser cabeça também não é, ou não indica superioridade espiritual ou pessoal do marido, de conferir a ele o direito de governar de modo arbitrário, egoísta, arrogante ou caprichoso. Então a ideia aqui de ser cabeça bíblico não é que Deus deu o direito ao marido de ser arrogante, se sentir superior, um ser superior, porque eu sou cabeça, a minha mulher é submissa, e é porque eu sou melhor, então eu vou oprimi-la agora, eu vou mandar nela. Não tem nada a ver com isso, ok? E o que geralmente o mundo fala, né? O mundo, os incrédulos criam esse espantalho, dizem assim, a Bíblia fala de submissão do marido, oprimir, eles criam um espantalho para ficar batendo esse espantalho, porque a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia fala que o marido deve ser o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo bate na igreja? Cristo oprime a igreja? Então não é disso que a Bíblia está falando, como de cabeça.
Ok? Então, vamos lá. O que não é ser cabeça? Não é ter o direito de não fazer nada, só ser servido, e não é a ideia de superioridade espiritual ou pessoal com relação à mulher e do marido se sentir melhor e aí poder mandar e desmandar a mulher dele. Não é isso. Tá? Então nós vimos aqui rapidamente o que não é ser cabeça. Vamos agora positivamente ao texto. O homem aprenderá a ser cabeça olhando para Cristo. Aliás, a mulher vai aprender a ser submissa ao marido. E o marido amar a esposa olhando para Cristo. Vocês viram no texto quantas vezes Cristo aparece? Olha só. Está falando de casamento, né? E olha só como Cristo é o fundamento do casamento. Olha quantas vezes Paulo faz menção de Cristo. Versículo de número 22. Como ao Senhor. Senhor aqui é Cristo. Versículo 23. Também Cristo. Versículo 24. Sujeito a Cristo. Versículo 25. Também Cristo. Depois, para que a santificasse. Quem? Cristo. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Quem? Cristo. Apresentar a igreja gloriosa. Depois, versículo 29. Também Cristo. Depois, versículo 32. Mas eu me refiro a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Está falando de casamento, certo? Mas você vê Cristo, Ariel, você vê Cristo em todo o texto. Por quê? Porque o marido aprende a amar a esposa olhando para Cristo. Isso aqui é muito importante, homens. Quanto mais nós nos relacionarmos com Cristo, quanto mais nós nos darmos a Cristo, mais nós vamos aprender a ser o marido que Ele deseja. Mais nós aprenderemos a amar nossas esposas como Ele requer de nós. Então veja, quando eu quero ser um bom marido, eu não me concentro nem em mim, nem na minha esposa. Eu não fico olhando para mim e para minha esposa, eu olho para Cristo. E o meu relacionamento com Cristo vai me fazer um marido melhor. Então, quanto mais nós investimos, isso aqui serve para as mulheres também, minhas irmãs. Quanto mais nós investimos em nosso relacionamento com Cristo, melhor marido e melhor esposa nós seremos. Esse é o ponto. Aí, ao invés de uma listinha lá, como ser bom marido, como ser boa esposa, de listinha, tem um relacionamento vivo com Cristo, de obediência a Ele, de alimentar-se dele, da palavra dele. E você verá que naturalmente, pelo poder do Espírito Santo, você será melhor marido e melhor esposa. É por isso que Cristo está todo envolvido no texto aqui. É por isso que você vê citando Cristo toda hora aqui. Porque é em Cristo que essas coisas acontecem, ok? Esse é um ponto importante. Mas o marido é chamado então para amar a sua esposa. Olha aí, maridos, amai vossa mulher. Como é que é isso na vida real, homens? Como é que nós amamos nossa esposa na vida real? A gente viu como as mulheres se submetem ao marido na vida real. Como? Nós vimos lá, não é? Apoiando, respeitando e seguindo o seu marido. Agora, como é que homens amam a sua esposa na vida real? Primeiro, liderando a sua esposa. O marido é aquele, no casamento, que mais deve dizer vamos. O marido é aquele no casamento que mais deve dizer vamos. Então, exemplos. Vamos ler a Bíblia, minha querida? Vamos à igreja? Vamos passear? Vamos namorar? Vamos orar? O marido, o homem, é aquele que mais deve dizer vamos. Deus requer isso dele, criou para isso, e a esposa espera dele isso, que ele conduza. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ok? Não quer dizer, como nós vimos anteriormente, que a esposa não pode expressar sua opinião sobre os vamos do marido, mas é ele que deve tomar a posição de liderar em amor. É ele que tem que tomar a iniciativa. Vamos fazer isso. Por exemplo, culto doméstico. Culto doméstico é uma coisa que o marido tem que propor. Não é só o culto doméstico. Estou falando do culto doméstico só um exemplo. Ele tem que ficar esperando a mulher dele falar, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Ele tem que fazer. Ele é o pastor da igreja. Aliás, eu estava lendo um livro recentemente, acho que do Vold Balkan, ele falando que você, homem querido, você casado ou que vai se casar, você sempre será o pastor da sua mulher. Você pode ser um péssimo pastor ou um bom pastor, mas você será o pastor dela. Você pode ser um péssimo pastor e pode ser um bom pastor, a exemplo de Cristo, mas você será o pastor dela. Você é chamado para ser o pastor da sua esposa. E você deve liderá-la no culto doméstico. Você não pode colocar nos ombros dela essa liderança.
Lembra quando Eva tomou do fruto pela tentação de Satanás e deu a Adão e Adão comeu? A quem Deus foi procurar? Primeiro, Deus foi procurar Adão. Onde você estava, Adão? Deus não foi ter com Eva. Mas aí Adão podia, mas foi ela que tomou, ela que começou, ela que foi lá primeiro. Não importa, era você que tinha que liderar onde você estava. Então a responsabilidade do homem liderar espiritualmente a sua esposa. Eu estou falando para a gente madura aqui, é também de responsabilidade do homem liderar a sua esposa no momento de carinho conjugal, de intimidade sexual. Às vezes nós homens nos envolvemos com tantas coisas que esquecemos daquele dever da intimidade sexual, tanto que Paulo diz, o corpo do marido é para a esposa e o corpo da esposa para o marido. Então nós é que devemos procurar, porque a mulher deseja ser desejada, ela deseja ser desejada. Então o marido tem que procurar a esposa, tem que dizer, vamos namorar, vamos passear, vamos fazer algo romântico, ele tem que fazer isso. A mulher espera isso, ok? Lidere a sua esposa nisso. Agora, saiba ouvir também, né? Enquanto você diz vamos, saiba ouvir. Porque um bom líder, a gente acha que ouvir pessoas é fraqueza. Todos nós temos essa inclinação de que nos nossos deveres, quando a gente para ouvir alguém, parece que a gente não sabe o que fazer. Aí a gente vê isso como fraqueza. Eu não posso dizer que eu não posso pedir opinião, porque vai mostrar que eu sou um líder fraco. Mas nem sempre. Bons líderes sabem ouvir. Em última instância, eles que vão decidir. E a responsabilidade será toda deles. Mas não quer dizer que eles não possam ouvir. Ok? Certo? Davi ouviu Abigail, citei aqui, né? Davi soube ouvir, é o rei de Israel. E foi um rei grandioso pela graça de Deus. E ele soube ouvir. As boas mulheres, quando Betseba, lembra quando estou querendo fazer de Adonias rei de Israel no lugar de Salomão? A Betseba me procurando Davi. Olha, eles estão querendo fazer um filho que não é o filho do trono. O filho do trono é Salomão, você prometeu. E Davi ouviu a sua esposa. E a promessa de Deus se cumpriu, porque Davi parou para ouvir a sua esposa. Então veja, ouvir nem sempre é sinal de fraqueza. Então os homens saibam ouvir as suas mulheres. Aliás, você nunca terá um benefício maior dentro de si do que antes a voz da sua mulher. Então ouça a sua mulher. Ouça quem está olhando todo. A gente às vezes se prende a muito às nossas percepções. A mulher, a nossa esposa, tem uma visão às vezes maior, porque ela está de fora, ela não consegue. Ouça a sua esposa. Mas a decisão última é sempre tua. E você assume a responsabilidade disso, né? Que é algo grande. Você tem que orar por isso. Bom, o homem deve assumir então o risco. O homem deve fazer planos. O homem deve ser totalmente envolvido no casamento. Isso diz respeito a todas as áreas do casamento, como nós vimos a questão espiritual dos homens dirigirem, né, a devocional de casa e tudo mais, certo? Então, beleza? Homens, como nós amamos nossa esposa? Liderando a nossa esposa. Segundo lugar, como nós amamos nossa esposa? Sacrificando-nos, né, no caso, pela nossa esposa. Então, vamos lá, olha só. Maridos, olha aí, amai, versículo 25, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio de lavagem de água pela palavra. Então, a liderança do marido, é interessante isso, olha, quando se fala de liderança, de marido ser cabeça, pensa em benefícios, né? E é justamente o contrário. O marido, ele é líder para se sacrificar. Ele é o primeiro a se sacrificar, por isso ele lidera. Se a gente pudesse usar esse termo, o marido lidera o sacrifício. Ele é o primeiro a se dar, ele é o líder no sacrifício. Ele diz à mulher dele, não, você não vai sacrificar não, eu é que vou. Então nesse sentido, como Cristo amou a igreja e se deu por ela, e se sacrificou por ela. Então a liderança masculina não é a liderança que está procurando benefício próprio. Agora eu sou líder da minha mulher, sou a cabeça dela, ela vai me servir, fazer o que eu quero. Não! É a liderança que se dá. Então veja, na prática, como isso se dá, meus irmãos queridos, esposos aí? Isso pode significar chegar cedo em casa, estar preocupado em não trabalhar tanto e dar tempo à sua esposa em casa. Saber ouvir a sua esposa, que às vezes não conversou com ninguém o dia inteiro. Aí você vem do trabalho, né, muitas vezes, cansado, mas sua esposa quer falar, porque ela não falou o dia inteiro.
A gente brinca às vezes, né? Ah, minha esposa chega em casa, eu vejo o marido falando, fala muito e tal. Ela não falou o dia todo. E ela espera que pelo menos o marido dela, que deveria amá-la, a ouça. Então sacrifique-se nisso. Sacrifique-se nisso. É um excelente sacrifício. Vai te beneficiar muitíssimo. Quantas coisas o marido ganha ouvindo a esposa. Ajude com as crianças. As crianças, é óbvio, a mulher tem esse elo maior. Lembra que Paulo vai dizer a Timóteo? A mulher será salva na sua missão de mãe. Não provavelmente na sua missão de mãe, mas por meio dela se permanecer em fé, amor, e piedade e justiça. Então, mas a mulher tem esse elo. Não quer dizer que os homens não fazem nada com relação a crianças. Às vezes tem que chamar a atenção, é bom que o homem fale. E é interessante isso, né? Geralmente crianças dão mais atenção aos pais, aos homens, quando eles falam. Porque eles têm maior autoridade, eles são cabeça do lar. Então quando eles ouvem o pai concordando com a mãe, a posição da mãe ganha mais força, é ratificada pelo pai. Porque as crianças olham para os pais com aquela autoridade útil, porque Deus deu isso aos pais, aos homens. Então ajude a sua esposa na criação de filhos. Não é coisa só delas, é principalmente delas, porque a mulher é relacional. Ela é criada para os filhos, ela é criada para a família, ok? Tanto que você vê que, é interessante, né? Em Gênesis, você vê que a maldição sobre o homem tem a ver com o trabalho, e a maldição para a mulher tem a ver com família. Por quê? Porque são as áreas que ambos se entregam mais especificamente. O homem é o trabalho, do suor do teu rosto comerás o teu pão. A mulher é a família, em dores dará luz, e o teu marido, fala de filhos e marido, a maldição da mulher. Então, ou seja, na esfera que ela mais trabalha, que é em casa, e a esfera que o marido mais trabalha é fora, é o sustento que ele traz, ele vai sofrer para trazer sustento. É interessante isso. Então veja, os filhos são mais de responsabilidade da mulher, mas não quer dizer que o marido vai abandonar a mulher dele com o cuidado dos filhos. Ele vai auxiliá-la nesse cuidado. Quando precisar, ele estará lá. Certo? Então, falando um pouco de filhos aqui, nunca discuta com a sua mulher, ou mulher, nunca discuta com o seu marido na frente dos seus filhos. Vocês podem até ter visões diferentes. Quando vocês são crentes, isso é menor, claro, né? Vocês pensam mais em comum. Mas se você tiver alguma coisa diferente, vá discutir, conversar, né? Civilizadamente, obviamente. Dentro do seu quarto, lá, sós com seu marido ou com sua esposa, mas nunca na frente dos filhos, nunca. Que seus filhos nunca vejam que há diferença entre vocês, porque ele vai usar isso, ele é um pecador, como você também é. Ele vai usar isso contra vocês. Então não faça isso. Sempre que vocês estiverem juntos diante dos seus filhos, vocês estejam com um só coração, um só propósito. Vocês já conversaram lá e resolveram, e saíram do quarto resolvidos com o que será feito, mas nunca discutam na frente dos filhos, ok? Porque ele vai usar isso contra vocês, tá? Ele vai usar tudo, porque o coração dele, como o nosso, ainda que redimido, ainda o velho homem clama por rebeldia. Então lembre-se disso, tá? Então, marido, ajude sua esposa, né? Sacrifique-se por ela nesse aspecto também. Outra coisa, lave a louça com ela, não é isso? Lave a louça. Pedro vai dizer assim: viva a vida comum do lar, certo? Então, ou seja, sua esposa trabalha fora, né? Mas ela procura cuidar da casa dela sem perder de vista aquilo que é mais importante, que é o lar, a família. Ela trabalha até para ajudar no lar e tudo mais, né? Às vezes, muitos casos são esses, né? Que a mulher tem que se dar fora para trabalhar, para ajudar. Às vezes, obviamente, tem o talento dela, mas ela não usa para poder ajudar no lar. E às vezes fica tudo muito pesado. Aí o marido chega mais cedo em casa, da sua jornada de trabalho, tem uma pilha de louça para lavar, e já chegou do trabalho, e ele está lá vendo televisão. A esposa dele chega do trabalho, depois, olha a pia, cheia de coisa, e ele poderia, se ele não pode, tudo bem. Se ele ia chegar ainda, ter trabalho ainda, porque tinha que entregar, tudo bem. Mas ele não tinha nada, ele viu lá, então ajude, viva a vida comum do lar, ajuda, você está se sacrificando pela sua esposa, está vivendo a vida comum do lar. Às vezes você, marido, vai precisar recuar diante de uma promoção no trabalho para ter mais tempo com a sua esposa. Você está numa empresa, aí você recebe uma promoção, uma proposta de ser promovido, que você vai ganhar mais, mas vai ter menos tempo com a sua família. Às vezes sacrificar significa não aceitar. Porque, meus irmãos, o valor de um homem, lembra Jesus vai dizer isso? O valor de um homem não consiste nos bens que ele possui.
Eu conheço, talvez você conheça também, eu conheço famílias que são famílias ricas, que o marido tem uma carga horária assim, do amanhecer do sol até meia-noite. Ele traz muito dinheiro para casa, mas o filho está perdido, o filho está rebelde, o casamento é desgastado, porque ele achou que a parte dele era só trazer dinheiro para casa. Nós recebemos uma tradição histórica, né, contemporânea, de que a função do marido é trazer dinheiro para casa. Então não me vem com outro serviço não, porque o meu serviço já cumpri. Eu estou sustentando vocês. Então eu não vou ajudar em casa, não vou ajudar com o filho resolve você, porque eu tenho que trazer dinheiro. Isso é um entendimento errado, antibíblico, tá? O primeiro dever de marido é a sua família. Ele tem que trabalhar na medida que a sua família tem bem-estar. E bem-estar não é só dinheiro, é bem-estar da alma, bem-estar espiritual, de um marido que conduz sua família na palavra de Deus. Isso conta tudo. Não adianta ter muito dinheiro e ter uma vida como um inferno, ok? Então o marido é responsável pelo bem-estar da sua esposa e de seus filhos. E isso não é só de ter dinheiro, é muito mais do que isso. Então sacrifique-se pela sua esposa. Às vezes abrir mão de um apartamento maior para que a sua esposa trabalhe menos e tenha mais tempo com você e você com ela. Já viu isso? Às vezes você tem um bom apartamento, não é grande demais, mas é o suficiente, está ótimo. Aí surge a oportunidade de ter um apartamento melhor, mas para isso a esposa tem que aumentar a carga horária dela. E você faz o compromisso, sem precisar, porque você tinha o necessário de um apartamento bom, mas você quer algo maior, porque você acha que o valor da vida está nisso, e ter bom apartamento, um apartamento grande, que você não nem vê as pessoas lá dentro, tão grande que é. E aí você se dá isso, e você aperta a sua esposa e diz, você tem que trabalhar mais, você vai ter que trabalhar mais, porque eu também estou trabalhando. Sacrifique-se, tenha menos para ganhar mais. Tenha menos em termos de bens, mas ganhe mais em relacionamento com a sua esposa diante de Deus. Isso é sacrifício. Eu já vi maridos que se endividam para ter um carro melhor, sem precisar de uma esposa. Até fala, né? Eu lembro de um caso que a esposa falou para o marido, olha, para que você quer um carro? Nós compramos esse carro em pouco tempo. Não, ele quer. E comprou o carro, sobrecarregou a esposa, que tinha que trabalhar mais ainda, sem necessidade nenhuma. Então deixe isso. A ideia de sacrifício deixe essas coisas, não tem importância, abra mão delas. Por mais que você goste de carro, seja, valorize a sua esposa, o maior bem que Deus te deu. Esse é o ponto. Eu continuo aqui dizendo que no versículo 31, está aí, versículo 31, eis que porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, ensinará a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Interessante aqui, né? Porque o pessoal diz que na Bíblia é a mulher que tem que abrir mão de tudo, né? O pessoal que não conhece a Bíblia fica, a mulher é oprimida na Bíblia, não tem direito nenhum, é só o marido que tem direitos. Mas é interessante como esse pessoal não conhece a Bíblia, né? Fala sem conhecer. A Bíblia diz que o marido deve deixar a família dele. A Bíblia não diz que a mulher tem que deixar. E é interessante que poderíamos imaginar que esse movimento, quem deveria fazer era a mulher, não o marido. Porque não é o marido que tem a preeminência, não é ele que é o cabeça. Então, ou seja, se quem vai deixar a família? É você, mulher, porque eu sou o cabeça. Eu sou o cabeça, eu que governo, eu que tenho a honra, não vou deixar nada. Tudo é meu. Você que deixa a sua família e me siga. Não é assim. É o contrário. É o marido que deixa a família dele. E é interessante isso, né? Porque na experiência ordinária, é isso que acontece quando nós nos casamos. Geralmente, quando você ouviu falar isso, né? Quando a família tem uma menina que se casa, aí dizem, né? Ganhamos um filho, que é um gêmeo. E quando a família tem um menino, um rapaz que se casa, a família diz, perdemos um filho. Porque é natural que a família da esposa traga para perto. Por quê? Veja, isso aqui é muito legal. Porque a mulher é relacional. Não quer dizer que o marido vai esquecer da mulher, mas o marido lida melhor com esse afastamento. A mulher, como é relacional, é da família, filhos e marido, ela é mais ligada a isso. Então o marido abre mão, muitas vezes, da família dele, do contato mais próximo,
para poder estar com a esposa dele, com a família dela. E geralmente isso ordinariamente acontece. Pode ver. Ordinariamente. Pode ter um caso ou outro. Mas ordinariamente é o que acontece. É porque Deus criou a mulher relacional. Ela é mais de família do que o homem. Não quer dizer que está certo o homem abandonar a família dele, não é isso que eu estou dizendo. Mas é mais comum. É a natureza da mulher estar mais próxima da relação familiar. Ok? É por isso que Deus diz: deixa o homem pai e mãe. Ele não diz: deixa a mulher pai e mãe. Também não quer dizer que a mulher vai viver agarrada com o pai e a mulher. Né? Que acontece às vezes, muitas vezes. A mulher não sai da casa, casou e não sai da casa da mãe. Vai lá porque a mãe que cozinha, a mãe que comanda. Não, aí não. Ela tem a vida dela agora. Então tem que ter um equilíbrio aí. Tá? Deu para entender direitinho aí esse ponto? Ah, então isso aqui é importante. O marido se sacrifica, abrindo mão da família dele, para que a esposa tenha mais contato com os seus. Ah? Olha só o que João Crisóstomo escreveu. Isso aqui é muito legal. Sobre o sacrifício do homem pela mulher. O chamado, aquele pregador, né, da boca de ouro, né, João Crisóstomo, né, ele diz assim: mesmo que seja necessário dar a vida pela esposa, ser cortado em 1000 pedaços e padecer e suportar a dor, sim, não se recuse, marido. Depois de você ter feito tudo isso, você ainda estará muito longe de tudo quanto Cristo fez por ti. Então, João Crisóstomo diz: mesmo que você tenha que ser cortado 1000 vezes e padecer e sofrer, marido, por amor à sua esposa, sim, faça, não recue. E quando você tiver feito tudo isso, você estará ainda muito aquém do que Cristo fez por você. Então veja como Cristo é o exemplo. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então nós sacrificamos com nossa esposa o quanto for necessário, e ainda assim estaremos muito longe do quanto Cristo se sacrificou por nós. Ok? Para terminar a questão dos maridos, nós amamos nossas esposas então na prática como? Liderando a esposa, sacrificando por ela, se sacrificando por ela e cuidando dela. É o que diz aí Efésios 5:28. Vamos ler juntos bem forte aí? Prepare aí para ler bem forte aí Efésios 5:28. Leiamos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Esse versículo fala do cuidado que o marido deve ter com a esposa, como ele tem com o próprio corpo. É natural que nós cuidemos de nós mesmos, certo? É muito natural que nós tenhamos, quando a gente sente alguma dor, a gente vai no médico, né? Quando a gente vai sair, né, a gente se preocupa com a nossa estética, o cabelo, como é que tá. É natural o cuidado conosco. Então a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como ama a si mesmo. Então a ideia aqui é: valorize a sua esposa. Você ama a sua esposa na prática? Quando você valoriza a sua esposa e cuida dela como você cuida de si mesmo, como você se preocupa com você mesmo. A sua esposa não é só a sua ajudadora, a sua auxiliadora. A sua esposa é ossos dos seus ossos e carne da sua carne. A sua esposa é você, é a sua metade. Vocês são um só. Lembra? Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa e se tornarão ambos uma só carne. Então você não maltrata o seu corpo. Maltrata? Só se você tiver algum distúrbio. Você não faz isso. Então tratar sua esposa com grosseria e desprezo é como dar socos em você mesmo. Você está prejudicando a você mesmo. Calvino, o reformador, vai dizer que, olha o que ele diz, para dizer que Calvino não era romântico, né? Olha o que ele diz: um homem que trata mal sua esposa é um monstro. Calvino diz: um homem que trata mal sua esposa é um monstro. Então veja, supra a necessidade de sua esposa de alimento, até porque uma mulher com a barriga cheia, uma mulher feliz. Já conversou com uma mulher com fome? Não faça isso, viu? Mas quando ela come, ela vira uma coisa. Então, supra as necessidades dela, alimentando-a. O vestuário, né? Promova que ela esteja sempre bonita. Elogia quando ela sempre estiver bonita, com vestido novo. Fale disso. Lembre-se, meu querido irmão, se você não falar, outro homem falará. Outro homem falará. Dizem que mulheres são ganhas pelo que ouvem.
outro homem falará. Então, o que eu fale primeiro. Eu sou o marido, eu falo primeiro. Então, elogie, promova a segurança dela, esteja com ela. Se você não está trabalhando, sua esposa vai a algum lugar, vá com ela. Se ela vai fazer compras, vá com ela, vá ajudá-la, se você não estiver trabalhando. Crie segurança. Não fique em casa vendo jogo de futebol. Às vezes ela vai cair na padaria, está de noite, você está vendo o jogo, pare no jogo. Depois acontece alguma coisa lá, você vai sentir culpado a vida inteira. Vá com ela. Levante-se e vá com ela, vai protegê-la. O mundo é mau. Tem muitos homens maus pelo mundo afora. Proteja a sua esposa. Proteja, esteja com ela o máximo que você puder. Se você estiver trabalhando, óbvio, não é justo. Mas se você puder, vá com ela onde ela for. Vá com ela ao médico, vá com ela ao shopping, vá com ela principalmente à igreja, vá com ela em algum lugar que ela tem que comprar alguma coisa. Esteja com ela, protegendo, certo? Veja mais, meus irmãos, supra suas necessidades. Não há nenhuma lei, olha só, interessante, não há nenhuma lei que diga que a mulher não possa ganhar mais do que seu esposo, que a Leão me diz isso. Isso às vezes incomoda alguns homens, e até eu entendo um pouco que incomoda. Mas há uma lei que diz que a mulher deve ser cuidada pelo homem. Às vezes acontece de um marido ou uma esposa trabalharem e a esposa ganhar mais. Nesse caso, a esposa pode ajudar muito, dando seus recursos, que são do casal, ao seu marido para ele administrar. Isso diminui um pouco a tensão. Porque às vezes o marido fica triste por ganhar menos, porque faz parte do homem liderar, dele suprir. Então ele vai, mesmo que ele não diga, ele pode se sentir um pouco incomodado com isso. Mas não tem pecado, né? Não tem uma lei na Bíblia que diga que a mulher não pode ganhar mais do que o marido. Se ambos trabalham, às vezes por causa do trabalho, um é mais valorizado que o outro, às vezes ganha mais a mulher, ganha menos o homem. Mas que a mulher seja sábia, e deixe essas coisas, os recursos, na mão do marido para ele sentir o líder que ele tem que ser. Isso mostra a sabedoria da parte da mulher. Ao invés de ficar disputando quem ganha mais e quem ganha menos, o dinheiro é nosso. Então, meu esposo, cuide das finanças, porque é nosso dinheiro. Isso alivia essa tensão que pode existir, tá? Isso é o mundo real, tá? O mundo de faz de conta, não, ninguém liga não. O mundo real isso pode trazer alguma tensão. O marido vai ficar um pouco triste por ganhar menos, porque é da natureza dele suprir com mais. Então a esposa sábia vai saber dar um jeito, fazer com que essa situação se harmonize, ok? Então tem a sabedoria para isso. Bom, terminando. Eu vou terminar com a citação de Moody, pregador, que diz assim: sobre cuidado do marido com a esposa. O marido que trata bem a esposa, que ama a esposa, que cuida dela, que zela por ela. Aí Moody diz assim: se eu quisesse descobrir se certo homem é de fato um cristão, eu não perguntaria para o pastor dele, mas para a sua esposa. Esse aqui é legal, né? Se eu quisesse descobrir se um homem é cristão, eu não perguntaria ao pastor dele, eu perguntaria à esposa dele. Porque a esposa sabe do que ninguém sabe, certo? E aí Moody continua: se um homem não trata bem a sua esposa, não cuida dela, não quero ouvi-lo falar sobre cristianismo. Com razão. Se o marido não ama a sua esposa, cuidando dela, liderando ela, suprindo ela, sacrificando-se por ela, eu não quero ouvir ele no que ele tem a dizer sobre cristianismo, porque ele não sabe o que é, se ele não vive essas coisas. Creio, meus irmãos, que a maior glória de um marido é ouvir da sua esposa: meu esposo querido, você tem me amado como Cristo amou a igreja. A maior glória do marido é que a esposa pense assim dele: meu marido me ama como Cristo, obviamente, guardando as proporções, claro, mas como Cristo ama a igreja. Ele tem me liberado, ele tem sacrificado por mim, ele tem cuidado de mim. A maior glória do marido. Eu termino com os versículos 32 e 33, olha aí. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O que Paulo fala sobre o mistério, para terminar aqui? É a nossa conclusão do nosso estudo. Lembra a introdução? Como a esposa respeita o marido, submissa e obedece, como o marido ama a esposa, e agora a conclusão.
O que é o mistério que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer assim, o casamento ele é muito mais do que parece ser. Por isso que Paulo chama de mistério. É o que está por detrás do casamento. Tem gente que acha que casamento tem a ver apenas com relacionamento íntimo sexual, procriação, gerar filhos, e aquela convivência ali dentro de uma sociedade que é estruturada também através de união civil, certo? Que acha que casamento é só isso. Casamento é muito mais. Casamento é um retrato, deveria ser um retrato da glória de Cristo. É por isso que Paulo diz assim, grande é esse mistério do casamento, mas eu me refiro ao que está por trás dele, o relacionamento de Cristo e a igreja. Então, por assim dizer, o que é o casamento? O casamento é o reflexo, é uma imagem terrena daquilo que é o relacionamento glorioso de Cristo e a igreja dele. Então, por que eu caso? Ou pelo menos pelo que eu deveria me casar? Para que Cristo seja glorificado por meio do meu casamento. Que as pessoas olhem para o meu casamento e digam, essa esposa é submissa a esse marido como Cristo, melhor, como a igreja é submissa a Cristo. Esse esposo, ele ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. E assim Cristo é glorificado. O casamento nos foi dado para ser um reflexo da glória de Cristo no seu relacionamento com a igreja. O casamento não foi só para cumprir com os meus prazeres, né, no aspecto sexual, não foi apenas para eu ter filhos, embora tudo isso é uma bênção, o prazer sexual no casamento é uma bênção, ter filhos é uma bênção, viver o companheirismo da esposa e do marido é uma bênção, tudo isso é uma bênção. Mas o casamento foi dado para algo superior, para que a glória de Cristo seja reconhecida, para que as pessoas vejam o casamento e vejam que Cristo é glorificado nele com a esposa que respeita o marido e com o marido que ama a esposa. Já pensou nisso? Vou terminar aqui com essa pergunta. Você já pensou nisso? Se seu casamento está refletindo a glória de Cristo? Se a maneira que você trata a sua esposa é a maneira que Cristo trata a igreja? Pois deveria ser. A minha e a sua maneira de tratar a sua esposa e a minha deveria ser. É isso que tem refletido no seu casamento? Os seus vizinhos ali que vivem com você ali, sua família que conhece o casamento, ele pode dizer isso? Esse marido ama a esposa dele como Cristo ama a igreja. E esposa querida, mulher querida, as pessoas podem dizer isso de você, do seu casamento, que você respeita o seu marido, que você se submissa a ele em tudo como ao Senhor, você o tem como líder que Deus te deu segundo a graça dele. O seu casamento deve promover a glória de Cristo. Cristo deve ser glorificado. Esse é o fim do seu casamento. É o fim de tudo, não é? A glória de Cristo. Então que Deus nos abençoe. Amém. Vou orar e depois eu passo a palavra do querido diácono. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, Pai, nós aprendemos aqui, mediante a Tua palavra, estudamos acerca da família, o lar cristão e o relacionamento do marido e da esposa, Deus. Ó Pai, que tanto o marido como a esposa, cada um de nós, aqueles que estão se preparando para o casamento, aqueles que são casados, possam ter comunhão contigo. E tendo comunhão contigo em Cristo, o Senhor nos ensine, nos aperfeiçoe para a vida de casados, ó Pai. E assim a Tua glória seja reconhecida no marido que ama a esposa e numa esposa que respeita o marido. Que assim nós vivamos para a glória do Senhor, para mostrar que em Cristo o Senhor faz novas todas as coisas. Assim nós agradecemos ao Senhor pelo tempo aqui dispensado no ensino da Tua palavra, e em nome de Cristo te pedimos por essa igreja tão querida, compreendendo os pecados, nós oramos. Amém.